Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Capítulo 5. Daniel está depois do profeta Ezequiel, né? São os profetas maiores. Aleluia. Capítulo 5, versículo 8. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Tem alguém procurando aí? Não? Todo mundo achou? Então vamos lá, vamos ler. Daniel capítulo 5, versículo 8 em diante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Nisto ficou o rei Belsazar muito perturbado, e lhe se mudou o semblante, e os seus grandes estavam perplexos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. E a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, e não se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu como chefe dos magos e encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, e explicar enigmas, e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, entendimento e a excelente sabedoria. E acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, pois, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e o reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel, e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a outro. Todavia, vou ler ao rei o escrito, e lhe farei saber a interpretação. Amém? E me dê de presente a sua atenção. A gente está no número reduzido, eu vou tentar ser o mais breve possível. Em nome de Jesus. Você já viu uma garça no mangal? Quem já viu? Quem já viu? Quem já viu uma garça no mangal? De repente ela está voando e aí ela desce, pisa na lama, né, pisa no mangue, e com todo cuidado ela procura o seu alimento. Perceba uma coisa: ela consegue estar na lama, ela consegue pisar na lama, mas não se sujar. Ela pisa tão de leve na lama, ela pisa com tanto cuidado na lama, que os seus pés sujam um mínimo, mas as suas penas continuam brancas, continuam limpas.
a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, é que é possível sermos assim. É possível estarmos na lama e não nos sujar nela. É possível ser seletivo em meio às sujeiras deste mundo. É possível ser santo em meio à corrupção. Eu sei que é possível. Eu creio que é possível. E eu sei que é possível a igreja andar no mundo e não se sujar com ele. Eu creio que é possível. Eu sei, porque se a igreja estiver em Cristo Jesus, nada pode contaminá-la. Quem crê nisso, diga amém. Eu sei disso. E um homem mostrou que isso é possível. O seu nome é Daniel, o profeta Daniel. Daniel nos mostrou que é possível estarmos em meio ao mundo, mas não nos contaminarmos com ele. E se estudarmos a vida de Daniel, seremos cristãos melhores. Se estudarmos a vida de Daniel, seremos trabalhadores melhores. Se estudarmos a vida de Daniel, seremos políticos melhores, seremos pastores melhores. Se estudarmos a vida de Daniel, seremos irmãos melhores, seremos pais melhores. Quem crê nisso, diga amém. E Daniel, ainda jovem, teve a sua família assassinada, foi raptado de Judá, sua cidade foi destruída. E quando ele chega na Babilônia, colocam manjares do rei para ele comer, colocam as comidas, a alimentação do rei para que ele pudesse comer. Mas Daniel propôs em seu coração uma decisão, mudou a vida de Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8, você lê na sua casa. Como eu te falei no início, meu irmão, é possível estarmos na lama e não nos contaminarmos com ela. É possível estarmos no mundo e não nos contaminarmos com ele. É possível, meu irmão. E nesse texto nós podemos ver quem realmente era Daniel. Mas antes disso eu quero só te situar nesse contexto aqui, onde foi introduzido Daniel à presença do rei Belsazar. Nabucodonosor conhecia Daniel, mas Nabucodonosor, ele já estava morto. Então seu filho Belsazar assume o reino da Babilônia. E como uma das suas primeiras coisas, ele pega os utensílios da casa do Senhor, ele pega os utensílios que se usavam no templo, se usavam no culto a Deus, para profanar os utensílios. Belsazar profana os utensílios, bebe vinho nos cálices que eram do Senhor Deus. E no momento que eles estavam no auge da sua comemoração, da sua profanação, aparece uma mão poderosa, aparece uma mão grande, uma mão surgiu e ela começa a escrever na parede uma escrita que ninguém soube dizer o que estava escrito nela. E Belsazar se perturbou, porque ele queria saber o que estava escrito pelas mãos do próprio Deus na parede. E ninguém soube interpretar o que Deus escreveu naquela parede. Então a rainha mãe entra no cenário e diz ao rei Belsazar as características de Daniel. Ela se lembrava de Daniel.
Daniel já não era mais jovem. Daniel já não tinha o vigor da juventude. Daniel já estava esquecido pelos homens. Eu quero te dizer nessa noite, você pode até ser esquecido pelos homens, mas por Deus você nunca será esquecido. Deus nunca esquecerá de você. Amém? E só para me saber que você está acordado, aplauda o Senhor aí, bem forte em nome de Jesus. E a rainha mãe se lembra de Daniel, e ela começa a dizer as características de Daniel. As características de Daniel são as características de um homem e de uma mulher de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A primeira coisa que a rainha mãe diz, Daniel capítulo 5, versículo 11, que nós lemos, ela diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. A primeira característica de um homem e de uma mulher de Deus é ter o Espírito Santo dentro dele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que sois santuário do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em nós. Quem está entendendo, diga amém. Segunda característica de um homem e de uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus precisa ter luz, inteligência e sabedoria. No mesmo capítulo 11, ela enfatiza isso. Que nele, em Daniel, se achou luz, inteligência e sabedoria. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, na sexta-feira do entendimento. Se você tiver luz, inteligência e sabedoria, Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou estar. Luz é a palavra de Deus dentro de você. Inteligência é conhecimento. E sabedoria vem de Deus. Porque inteligência e sabedoria são duas coisas diferentes. Você pode ser muito inteligente, ter doutorado, você ser formado, mestrado, bacharelado, mas talvez você não seja tão sábio quanto os homens que buscaram em Deus. E Tiago capítulo 1 sempre tem lá: se você quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dá. Amém? Mas cuidado com a sabedoria do mundo. Existe uma sabedoria também do mundo. Então busque a que vem do alto. Amém? E a rainha mãe continua com as características de um homem e de uma mulher de Deus. Ela diz no versículo 12: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos. A frase que mais me chamou a atenção, no versículo 12, é quando ela diz: se achou deste Daniel. Se ela achou alguma coisa em Daniel, é porque ela procurou. Quem procura, acha. Quem busca, encontra. Se ela achou alguma coisa em Daniel, é porque ela procurou alguma coisa em Daniel. Alguém procurou algo em Daniel. Irmãos, tem pessoas que estão procurando algo em você. Vão chegar pessoas que estarão procurando algo em você. Na verdade, sempre tem alguém procurando algo em nós.
Sempre alguém está procurando algo na nossa vida, no nosso proceder, nas nossas palavras, nos nossos gestos. E em Daniel encontraram um espírito excelente. Em Daniel encontraram conhecimento e entendimento. Porque é assim mesmo, irmãos. Primeiro vem a excelência. Quando você está andando com Deus, você tem que fazer coisas excelentes. Quem entendeu, diga amém. Você faz coisas excelentes, mesmo que você ainda não o conheça. Depois você conhece a Deus, e só depois é que você entende quem é Deus. É por isso que muitas das vezes nós fazemos coisas que não entendemos. Nós fazemos coisas para um Deus que a gente não conhece. Mas é assim mesmo o processo. Primeiro vem a excelência, depois vem o conhecimento e só depois o entendimento. E a pergunta que eu quero deixar para todos nós nessa noite aqui: o que as pessoas estão achando em você? Uma pessoa que murmura? Uma pessoa que bota os outros para trás? Uma pessoa que faz intrigas, fofocas? O que estão achando em você? Uma pessoa que está mais relacionado com o mundo do que com Deus? Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, mas a novela sabe tudo. O que as pessoas estão achando em você? O que as pessoas estão achando dentro de mim? O que as pessoas estão achando da igreja? Essa é a minha pergunta nessa noite. O que as pessoas vão achar em você só depende de você. O amém foi fraco, né? O que as pessoas vão achar em você só depende de você. Amém? E Belsazar, o rei Belsazar, manda chamar Daniel. E quando Daniel está entrando, ele pergunta assim: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o meu rei trouxe, o meu pai trouxe de Judá? Versículo 13. És tu aquele Daniel? Em outras traduções está escrito: és tu o mesmo Daniel? És tu o mesmo Daniel que não se corrompe com as comidas do rei? És tu o mesmo Daniel que orava 3 vezes ao dia? És tu o mesmo Daniel que vai para a cova dos leões sem reclamar? És tu o mesmo Daniel, aquele que está num governo corrupto, mas permanece íntegro? És tu mesmo aquele Daniel que é chacotado no colégio porque você é crente? És tu aquele mesmo Daniel que é chacotado no trabalho porque todos estão fazendo errado e só você quer fazer o certo? És tu aquele mesmo Daniel que vinha para a igreja orar, independente de quem estivesse lá? És tu aquele mesmo Daniel que vem para a igreja se entregar na adoração, mesmo com as dificuldades que você está passando? És tu o mesmo Daniel faminto pela presença, pela palavra de Deus? És tu o mesmo Daniel que dava graças em tudo? És tu o mesmo Daniel que perdoava as pessoas que te feriram? És tu o mesmo Daniel que não se ofende quando as pessoas falam mal de você? Ainda és aquele mesmo? Essa é uma boa pergunta para os nossos dias. Ainda somos aquele mesmo
que amava o Senhor com todas as forças, que se entregava no altar do Senhor independente de qualquer coisa. Ainda somos a mesma igreja que orava, jejuava, que se prostrava ao Senhor. Ainda somos a mesma igreja que quando não tinha conforto, ela estava buscando ao Senhor. Será que ainda somos a mesma igreja que quando não tem recursos, nós adoramos ao Senhor de qualquer jeito? Ainda somos aquela mesma igreja que partiu o pão em comum com todos os irmãos? Ainda somos a mesma igreja que dividia, meu Deus, as suas posses com aquele que não tem? Será que ainda somos a mesma igreja? Será que ainda somos a igreja que o cabeça sempre foi Cristo? Será que ainda somos o mesmo? E em Daniel 5,16, na parte B, Belsazar oferece presentes para Daniel, para que ele lhe revelasse a palavra que estava escrita na parede. Vamos ler lá, Daniel 5,16. Ouvi dizer, porém, ao teu respeito, que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, pois, se puderes ler esta escritura, faze-me saber a sua interpretação. E serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Olha para mim, irmãos. Essa é a proposta da Babilônia: te dar honra, dinheiro e poder. A Babilônia, ela te presenteia com isso. A veste púrpura era honra. A cadeia ao pescoço era aquele colar gigante de ouro, né, com uma corrente. Dinheiro, riquezas. E o terceiro governante, o terceiro no poder, era autoridade, poder. E como diz a palavra, cadeia de ouro. Cadeia serve para quê? Para prender. A Babilônia, ela quer prender você. Ela não quer te libertar, ela quer prender você. Mas Daniel diz não. Daniel diz não. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, eu vou ler ao rei o que está escrito, e lhe farei saber a interpretação. Amém? Olhe para mim. Um homem de Deus não precisa do ouro da Babilônia para revelar a palavra. Um homem de Deus não precisa da honra do mundo para revelar a palavra. Um homem e uma mulher de Deus não se vende para a Babilônia. Um homem e uma mulher de Deus não se vende porque ele já foi comprado, ele já foi adquirido por Deus. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, irmãos, é possível ser santo em meio ao mundo. É possível, sim, sermos como a garça, pisar na lama e continuar limpos. É possível sermos como a garça, pisar na lama
e estender as suas asas para voar ao céu. Eu creio nisso. Sim, é possível sermos como a garça, que em meio à lama, ela é tão seletiva, que ela procura o alimento correto, limpo, para se alimentar, e não come lama. Eu creio nisso. Eu creio numa igreja assim. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio que é possível, irmãos, nós não nos contaminarmos com o mundo e continuarmos limpos na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé, aplauda o Senhor com alegria, aplauda bem forte, bem forte, bem forte. Você que entendeu essa palavra.